Bom, eu acabei de criar aqui a, a aplicação em Nest. E agora, como é que tu inicia o Prisma? Eu vou fazer com Nest, mas provavelmente com o, o Next ou outras coisas tu vai fazer praticamente a mesma coisa. Tu vai primeiramente instalar o Prisma e o @prisma client. Tu vai instalar isso aqui. O meu ele é meio lento, então é meio triste, mas fazer o que, né? Ele vai instalar daqui a pouco. Eu vou mostrar. Meu Deus, que tristeza. Bom, instalou. Então depois que ele instala, tu dá o npm ou npm prisma init. Talvez tenha que ser, se tu tá usando npm, tu vai ter que dar npx prisma init. Depois que tu dá o init, o que ele vai fazer? Ele vai criar um .env e ele cria um esquema. O que é esse esquema? Esse esquema aqui é onde que tu vai setar o teu banco de dados. Então, por exemplo, se tu quiser uma tabela usuário, user, tu bota model, user, aí tu abre chaves, e aqui tu vai escrever tudo que tu vai querer dentro da tua tabela. Então, por exemplo, tu bota um ID, int. Então tu vai criar um ID que seja um número, ou então tu pode botar, por exemplo, string, para tu fazer um UID. E aí, se for Postgres, tu vai ter que gerar ele assim. Por exemplo, isso aqui como é que tu vai saber? Tu vai saber olhando a documentação do Prisma. Então, tu vem aí, tipo, tu pega e tu pesquisa aqui, como é que é o esquema Postgres, por exemplo. E ele vai lá e vai, por exemplo, aqui do Mongo é assim. Eu vou estar fazendo uma aplicação em Mongo, por quê? Porque ele é um pouco mais tranquilo de lidar. Eu não tenho que fazer migration. O que seria migration? Vamos dizer que tu tem a tua aplicação e mais pra frente tu acaba tendo que alterar aqui o teu banco de dados, por exemplo, adicionar um campo ou uma tabela ou fazer uma relação. Então, toda vez que tu tiver que fazer isso, tu vai ter que dar um comando npx prisma migrate dev name, uma coisa assim. Eu não me lembro agora, mas tem que, por exemplo, ver alguns vídeos sobre isso. Mas com o Mongo tu não precisa, porque o Mongo ele é diferente de banco relacional e tal. E aí toda vez que tu der uma migration, ele cria uma pasta aqui escrita migrations e vai adicionando arquivos dentro dela. Talvez mais pra frente acabe acontecendo erros por causa dessa pasta. Então, tipo, se tem algum erro e tu não sabe o que é e tal, às vezes apaga a pasta migration e vai dar certo. Mas isso é mais pra frente. Então, aqui tu vai definir o que seria o teu banco de dados. E isso aqui tem que bater de acordo com a tua string que tem do database URL. Aqui, então, como é que funciona essa string? Tu bota primeiro o teu banco de dados, Postgres, MySQL, SQLite, qualquer um desses. Depois tu vai botar o teu usuário. Depois tu bota a tua senha. Aí tu bota o servidor, que pode ser, por exemplo, localhost e tal. Aqui tu bota a porta do teu banco de dados. E aqui tu botaria daí o teu esquema. Importante tu saber que o Prisma ele não gera um esquema no banco de dados. Então tu tem que fazer um esquema no banco de dados e botar ele aqui, porque ele não vai gerar o esquema. Se não tiver o esquema, ele vai dar erro. Então agora eu vou mostrar aqui.
por exemplo, eu quero um usuário que tenha o name, vai ser uma string, só que vai ser opcional, ele não precisa me passar o name. E daí eu boto só o interrogação. Aqui daí eu vou querer que ele me passe, por exemplo, um password, que vai ser uma string, também opcional. O que acontece? Ele está acusando aqui o erro porque o Mongo ele é diferente dos outros bancos de dados. Por exemplo, se eu boto o Postgres, dá tudo bem. E se eu boto o MySQL, dá tudo bem. Porque o mesmo jeito que tu faz os bancos de dados relacionais, SQLite, o MySQL, o Postgres, aqui, se eu não me engano, todos eles tu escreve do mesmo jeito. Só que o Mongo tu vai escrever diferente. Então como é que fica o Mongo? O Mongo ele vai ficar string, aqui é o id map. Se eu não me engano é isso. É pra ser isso. Eu vou verificar. Então eu vou criar um crudezinho aqui simples. E eu vou botar a minha string do Mongo. Então eu já volto.